gostaria que o senhor falasse o nome, né, do senhor, onde nasceu e quando nasceu. O meu nome é Antônio Gonçalves, nasci em Acaiaca. Quando eu nasci, lá pertencia a Mariana. Então, minha certidão de nascimento é de Mariana, mas eu sou nascido em Acaiaca. Certo? Era aquele jogador famoso lá do Cruzeiro. Ah, é? Vocês que entendem de futebol, hein? Apesar de eu ser cruzeirense. É Giovanni que chama? Giovanni, né? É, senhor Cruzeiro. Pé de Furquinha. Hein? Pé de Furquinha. Pé de Furquinha. E quando que o senhor veio para Monlevade? Você perguntou quando eu nasci? Não ia insistir, né? Eu nasci dia 21 de abril de 1932. 1932. E veio para Monlevade em que ano? Eu vim para Monlevade 2 vezes. 2 vezes? Porque eu saí da minha terra, tanto que eu sou lá de Acaiaca, mas não conheço nenhuma pessoa lá e não sei o nome de nenhuma rua lá, só nasci. Né? Mas eu vim para Monlevade, tinha um ano, um pouco mais de um ano de idade, eu vim com a estrada de ferro, meu pai era ferroviário, e nós viemos fazendo, ele veio construindo a estrada de ferro. E fomos parar em Nova Era, porque lá era o fim, né? Onde terminava a estrada de ferro central do Brasil. Né? Depois teve a estrada de ferro Vitória Minas. Né? Então eu vi, quando eu passei aqui a primeira vez, estivemos morando num lugar que chamava Três Casas, ali do lado de baixo da extração da estrada de ferro. Né? Nós viemos, né, em carroças, né? Não tinha condução, não tinha estrada direita, nem nada. E tivemos uns tempos aqui, enquanto meu pai estava trabalhando, enquanto o trecho do serviço era aqui, e depois fomos para Nova Era. Né? De Nova Era, eu voltei para Piracicaba. Eu cheguei em Piracicaba morei 2 anos e meio, uns 5 anos mais ou menos, em Piracicaba. Depois de Piracicaba que nós voltamos para aqui e que eu fiquei até hoje. Né? Nessa segunda vez vocês vieram, né, definitivo. Vieram para ficar. E vocês vieram em busca de alguma coisa, de emprego? Não, acompanhando o trabalho do meu pai. Ele trabalhava, né? Seguia as ordens, né? Cumpria as ordens. Então, nós viemos trabalhar. Ele veio trabalhar porque ele não trabalhava só em Monlevade. Ele trabalhava trecho, né? E achou melhor Monlevade, era mesmo porque nós somos 7 irmãos, porque tem um de criação, um adotivo, né? E o pessoal chegando na fase de trabalhar, e aqui era onde existia emprego. Nós viemos para cá por isso. Como meu pai trabalhava no trecho, né, ele podia morar aqui, podia morar em Piracicaba, em Nova Era, então eu preferi morar aqui, por isso nós viemos para cá. Então, sua adolescência foi aqui em Monlevade? Foi todo aqui. Como é que era a época da adolescência? Assim, vida noturna, lazer, o que vocês faziam aqui em Monlevade? Não, aqui o negócio era mais esporte, né? Agora é futebol. Né? E isso quando a gente era, durante o tempo todo da minha adolescência, juventude, o principal era o futebol. E os futes? Os futes? Tinha na igreja, na Semana Santa, nas festas religiosas, né? Eu estou na praça do cinema, que tinha a praça do cinema, era aquele ponto onde a gente ia discutir, né? O futebol, por exemplo, aos domingos isso era tranquilo, nós saíamos de casa, acabava o jogo, seja a gente jogando ou assistindo, né, os jogos dos outros times, e à noite a gente ia para a porta do cinema para discutir lá o futebol, o resultado, né? Às vezes a gente perdia lá e discutia tanto que a gente invertia lá na praça do cinema, a gente invertia o resultado do jogo. Aquela bola que eu chutei, se ela tivesse entrado, então, e depois a gente ia ao cinema. A diversão da gente era isso, era futebol, namorar e tal, e cinema.
naquela época o cinema era forte, né, do lazer. Assim. Você chegou a fazer os puts também? Ah, fazia na praça, mais na praça da igreja, né? Nas festas da igreja. Ah, tá. Lá que era O ponto. o ponto. Qual que foi o primeiro trabalho do senhor aqui em Monlevade? Primeiro serviço? Olha, o primeiro foi como office boy de banco, do Banco da Lavoura. Banco da Lavoura. O emprego, né? Porque a gente trabalhava muito, meu pai, a família muito grande, o salário dele era menos que o salário mínimo, né? Para tratar de 7 pessoas. Então, meu trabalho não era como empregado, mas era vender pão, vendia verdura, que minha mãe plantava. A gente não tinha as feiras como tem hoje, né? Você comprar a verdura, você tinha que plantar. Ou então comprar umas verdureiras que vinham do Piracicaba para cá. Então o trabalho era esse, né? Plantar horta, né? Plantar horta e vender quitanda. Vendia pão para ganhar a porcentagem. E vendia as quitandas que minha mãe fazia. Então a gente começou. Depois eu fui trabalhar no banco, como office boy. E depois, aos 14 anos, eu entrei para a Biel Mineiro. Quer dizer, com 14 anos, eu já trabalhava, já era empregado da Biel Mineiro. E aí foi até aposentar. O senhor chegou a dar aula no Senai? De desenho? De desenho. Como que era o Senai? Como funcionava as pessoas? Para o Senai, a Biel Mineira, a carência de mão de obra, né, era muito grande. Aqui tinha os gringos, que a gente chamava, né, os estrangeiros, que exercia aquela função principal, né, chefiava a turma, a parte técnica mesmo, né, a supervisão, eram os estrangeiros que faziam. Né, porque nós não tínhamos o Brasil, país agrícola, né, eu acho que a Biel Mineiro deve ter sido a primeira siderúrgica do Brasil, né? Porque a Biel Mineiro começou em Sabará, né? Ainda um grupo de empresários montaram uma usina lá. Mas a coisa não ia muito bem, então veio... Quem fez esse trabalho aí, o doutor Luizente, né? E veio comprar um grupo lá da Luxemburgo, né? Comprou essa empresa de Sabará, ampliou e depois implantou a de Monlevade. Então aqui tinha os estrangeiros e a mão de obra que ele tinha aqui, pra você ter uma ideia, quando eu estava fazendo a campanha para prefeito, primeira vez que eu disputei para prefeito, nós estávamos dando um curso de alfabetização dos contramestres da Biel Mineiro, curso de alfabetização. Porque nós tínhamos muitos contramestres, quer dizer, o contramestre é um supervisor, é uma pessoa que, né, tinha um cargo de chefia até, e era um analfabeto. Então a escola estava dando esse curso para esse pessoal. Então a Biel montou a escola dela para formar a mão de obra dela. E é o que nós chamávamos aí de escola técnica. Mas era uma escola particular, uma escola que a Biel bolou, ela mesma que, né, não tinha um currículo oficial. Né? E dava aula nessa escola os engenheiros da Biel, davam aula nessa escola. Depois, foi passando o tempo, ela começou a formar a mão de obra dela. Depois fez um convênio com o Senai. E nesse convênio com o Senai, nós tínhamos os cursos de marcenaria, mecânico, ajustador e torneiro mecânico. E eu comecei a trabalhar na Biel como ajudante carpinteiro. Depois fui aprendendo as profissões lá. Lá dentro? Lá dentro mesmo. A minha formação é só lá dentro da Biel Mineira. É um autodidata. Sou autodidata.
Hoje eu tenho um diploma, né? Eu fiz prova de supletivo e tenho um diploma de segundo grau, mas quando eu já não era, nem dava aula mais. Né? Depois que eu achei que devia, estava à toa, não tinha nada para fazer, resolvi fazer as provas, passei, que eu tinha. Mas aí eu era marceneiro. Depois passei a ser modelador, que é uma profissão ligada à indústria, né? A fundição, essa coisa. E quando a Belgo foi oficializar o curso, a escola dela, ela fez convênio com o Senai, e os diplomas que os alunos recebiam, ou que iam receber, seriam reconhecidos pelo Senai. Era o mesmo curso, era uma escola do Senai que era mantida pela Belgo. Só que para isso, ela teve que atender às exigências do Senai. E precisava de um professor de tecnologia de marcenaria. E me indicaram para assumir isso. Eu tinha o curso primário e tinha feito o curso Senai de adultos. E pela prática, a vivência que eu tinha, né, na profissão, então me chamaram. Eu fui para Belo Horizonte, fiquei 3 meses em Belo Horizonte para ser avaliado. Consegui, né, que eles me considerassem apto a lecionar e comecei a dar aula de tecnologia de marcenaria. Né? Depois, mas eu trabalhava na modelagem, a gente trabalhava com desenho mecânico. Então eu tinha uma noção muito boa de desenho e tinha feito o curso de desenho no Senai. Então passei, a Belgo resolveu acabar com a aprendizagem de marcenaria. Saturou, não era mais interessante para ela. Então me aproveitaram para dar aula de desenho mecânico e eu continuei como professor. Deixei de ser professor de tecnologia de marcenaria para ser professor de desenho mecânico. Né? Fui indicado pelo Gerhard. Gerhard você conhece? Ele foi meu professor e foi ele que me indicou para lecionar desenho mecânico. E foi até aposentar, até terminar. Quais alunos, assim, né? Não sei se o senhor lembra, o senhor já citou, por exemplo, a figura do senhor Gerhard, né, como professor. O senhor lembra assim, de algum outro professor que trabalhou com o senhor na época, algumas outras pessoas que ajudaram a formar essa mão de obra? Não lembro muito. Tinha o Paulo Moreira, né? Tinha o Paulo Moreira que estudou na Escola Técnica da Belgo Mineira e que foi e fez um ano no Rio de Janeiro, mandado da Belgo mesmo, no Arsenal da Marinha, fez um curso lá e voltou professor. Era o Paulo Moreira, o seu Gerhard, lindo, deu aula lá. Né? Bequinha, não sei se vocês lembram de Bequinha, José Correia, são muitos agora fugidos. E as instalações, onde eram as instalações do Senai? Antes, quando era atrás da usina, lá embaixo, atrás da usina. Foi construído um prédio lá para. Depois eles resolveram, precisaram da expansão da usina, precisaram da área lá, então nós viemos ali para o Senai, onde é hoje o Senai. A escola veio para cá. A direção do Senai nessa época era do João Oliveira Félix? Do João Peixe? Não, primeiro era o Dr. Armando. Depois foi o Paulo Moreira e o João. Depois foi o João. Ah, tá. Como que era o famoso João Peixe? Como que ele era? Era rígido? O regime dele era bem militar. Mesmo porque o pai dele parece tenente do exército, uma coisa assim. O pai dele era militar e ele foi criado e acompanhou. Né? A formação dele era militar. E o regime lá era bem militar. Né? Então ele era muito rigoroso assim, nas coisas, mas era uma pessoa que ficou até famosa, né, em Monlevade, porque pelo jeito dele de ser. E aquela pessoa que tinha aquele vigor, mas era
a vontade dele é que o aluno fosse melhor para o aluno, que o aluno aproveitasse mais. Então ele tinha aquele regime, mas todo mundo gostava dele, né? Era uma pessoa que tinha o jeito dele, mas que deu certo. Né? Você pode procurar todos os ex-alunos dele, todos eles gostam do João Peixe, falam bem do João Peixe, né? Agradecem ao João Peixe, porque realmente ele fazia um trabalho muito sério. Né? Ele queria fazer o melhor. Né? E também a gente fala assim, um regime militar, mas não é aquela coisa. Não era escravidão, não tinha nada disso. Né? Padre Delbrando também deu aula lá no seminário? O Padre Delbrando deu aula lá, não sei se foi. Ele deu aula de religião, parece que ele deu, e não sei se história, por aí. Eu não lembro muito bem, não, mas ele trabalhou lá há pouco tempo, no período dele na escola, no Senai foi pouco tempo. E na sociedade ali da Vila Tanque, como que você... Como valia a participação? Não, o Padre Delbrando ele chegou e revolucionou o Monlevade, né? Porque a gente estava acostumado aí com os padres, né? Era o Padre Gino, que era assim, bastante conservador, né? E o Padre Henrique. E chegou o Padre Delbrando. Pra vocês terem uma ideia, ele chegou e formou logo um time de futebol de salão. O nome do time dele era O Último Gole. O Último Gole. Ele já começou revolucionando. Ele era um padre assim, mais moderno, né? Uma cabeça diferente, né? Ele era um jeito novo, né? E eu lembro que lá na igreja da Vila Tanque, era o antigo palanque que tinha lá, né? Não tinha igreja, era um galpão, assim, que celebrava a missa. Né? Onde é a faculdade. Que a gente chamava de palanque, né? E ele chegou lá e lá tinha uma porção de mastro. E festa de todo dia tinha festa de Santo Antônio, São João, né? Santos diversos. E levantava uma bandeira, né? Com retrato do santo. E eu lembro que um dia eu estava lá assistindo a missa com ele e ele falando que... E ele falou para o pessoal, se vocês quiserem continuar, né, levantando mastro, que eles falam, né, tudo bem, aqui isso é atraso, Aí mudou, no outro dia não tinha nem um mastro mais de pé lá. E as festas assim, religiosas da época, né? O senhor citou, por exemplo, lembro disso da nossa conversa, Semana Santa, né? As próprias missas, qual que é a participação em particular do povo? Naquele tempo dominava mais do que hoje, né, o catolicismo. Né? Hoje o protestantismo cresceu muito, né, já concordo, mas naquele tempo dominava, né, totalmente o catolicismo. Eu me lembro, por exemplo, que tinha uma igrejinha protestante na Cidade Alta, hoje não existe mais, uma igrejinha lá que ela devia ter mais ou menos 50 metros quadrados só, um pouco mais que isso. Era a única igreja que a gente sabia, que a gente falava que era de crente, né? Então, essa igreja, então dominava era o catolicismo, né? E as festas eram, tinha uma concorrência muito grande, o pessoal era milhares e milhares de fiéis. Semana Santa, então, porque além da população de Monlevade vinha, Piracicaba, Bela Vista, as cidades em volta, né? Aquela ficou famosa, né, a festa, né? Então tinha 10 mil pessoas, mais que isso até, né? E tinha outras festas, né? Mês de Maria, mas a que era maior mesmo era a Semana Santa. Antônio Gonçalves, como que o senhor ingressou na política? Como que, né, aconteceu a política na vida do senhor? Olha, eu falo que eu assumi mesmo, assim, meio por acaso.
eu não tinha nenhuma pretensão. Naquela época era novo ainda, né? Bem jovem ainda. Né? E não mexia com política. Existia aqui antigamente uma política muito forte, como eu disse aí quando a gente estava conversando, do Dr. Geraldo Parreiras, que era muito político, né? E tinha ele era adversário do antigo PTB, que era do Gés Drummond, esse moço que tem aí. Né? E a gente via, assistia, que os comigo não interessavam. Quando eu estava muito novo ainda, não dava muito papo para isso. Depois, mas eu comecei a namorar lá em Piracicaba com a minha esposa, né? Minha esposa, né? E ela conversava muito com o meu concunhado sobre isso, que ele era secretário do partido lá em Piracicaba. E ele que começou, a gente conversava muito sobre política por causa disso, né? Tomando cerveja e tal, e daí o assunto. Mas, mesmo assim, eu não interessava, não. E houve a eleição e o candidato lá de Piracicaba, eles precisavam conseguir candidatos a vereador, cabos eleitorais aqui em Monlevade, né? Monlevade pertencia a Piracicaba, então eles precisavam conseguir votos aqui. Então lançavam candidatos daqui, que eram os cabos eleitorais. E um dia eu estava na sala de aula, dando minha aula lá, no Senai, e ele chegou na porta e me chamou, eu nem conhecia essa pessoa. Eu via falar, sabe? Conhecia pelo nome. Mas então ele me procurou e me convidou. Eu fiquei meio na dúvida, sem saber o que eu falava com ele. Aí depois eu resolvi falar, põe meu nome nesse negócio aí. Eu comecei assim, põe meu nome nesse negócio aí. Eu não sabia o que era ser vereador, qual era a função do vereador, não via nada do assunto. Falei, põe meu nome nesse negócio. Aí ele me pediu o documento, aí eu comecei a ficar bem cismado com a coisa, mas esse negócio, eu achei que o negócio era pertencer ao time de futebol, a diretoria do time de futebol, o que eu sabia, o que eu conhecia era isso, né? Time de futebol, participar de diretoria e tal. E ele colocou, eu assinei lá os documentos e tal, e aí eu comecei a me interessar, fui saber o que era, como é que era a coisa e tal, e assumi mesmo a campanha. Como eu mexia com futebol, tinha meus alunos do Senai e tal, né, consegui me eleger. E a partir do dia que eu tomei a posse, né, como eu disse para você aqui, eu entendia tanto do assunto que eu perguntei ao candidato, essa pessoa que me filiou ao partido, como é que eu devia, com qual roupa eu devia ir, se eu podia ir esporte, se eu tinha que pôr gravata, como é que era. Então eu falei, não, tem que pôr gravata. Tá? E no dia da posse que eu assustei, que eu cheguei lá, tinha juiz de direito, né, as autoridades todas lá, eu falei, esse negócio é mais sério do que eu pensava, né? E foi assim que eu comecei. Nessa época o mandato era de 2 anos ou 4? 4 anos. E aí o senhor foi vereador, né? Isso antes de da emancipação. Antes da emancipação. E prefeito, lógico, depois da emancipação, lógico, obviamente. Como que foi a época da emancipação? Como que aconteceu? Nós tivemos alguns problemas, né? Porque nós fomos eleitos para um mandato de 4 anos. Mas nesse intervalo, em 64, houve emancipação. Né? E a política lá de Piracicaba era bem mais ferrenha, né, do que a de Monlevade. A gente que Monlevade não era tão político quanto. Né? E eles não concordavam muito, mesmo porque nesse mandato a maioria absoluta dos vereadores era de Monlevade. Então a gente mandava lá, passava lá os projetos que a gente queria que passasse. Né? E eles não gostavam, é claro, né? Até com uma certa razão. Né? E com a emancipação, eles resolveram a caçar o nosso mandato. E fizeram uma jogada política, né? Lamentavelmente apoiado pelo juiz de direito,
e cassaram o nosso mandato. E no dia que cassaram eu não estava presente, estava para a praia. E eu não concordei com o negócio e resolvi fazer um movimento contra aquela decisão, porque eu achei que era, foi comprovado que era ilegal. Né? Porque nós fomos eleitos para um mandato de 4 anos. E a emancipação, e eles cassaram o nosso mandato baseado num artigo da lei que dizia que o vereador que transferisse a residência, ele perdia o mandato. Realmente essa lei existia. Se eu, por exemplo, era vereador lá aqui em Monlevade, se eu mudar daqui para Ipatinga, por exemplo, depois de 30 dias eu perco o mandato, certo? Eu transferi minha residência. Agora, não foi o que ocorreu conosco, porque nós continuamos morando no mesmo lugar. Né? E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas usaram isso, sabendo, inclusive, que era ilegal. E aproveitaram a Revolução, né? Porque em condições normais, nós iríamos para a justiça ia decidir. Né? E aproveitaram que tinha o presidente da Câmara era um sindicalista que foi cassado, inclusive, em 64, na Revolução. Foi preso e tal. Aproveitaram, né, essa situação e fizeram a denúncia que nós íamos invadir a Câmara. Porque quando eu cheguei da praia, que eu fiquei sabendo, eu fiz um movimento para a gente voltar, para assumir o cargo da gente. E eles, então quando eles viram, e chamei o Geraldo Oscar, que era o presidente da Câmara, e ele convocou a reunião, eu era o secretário, e fomos fazer a reunião. Não tomamos conhecimento da situação, do ato que eles, da decisão que eles tomaram. E fomos para lá assim mesmo. E eles aproveitaram, né, a Revolução e fizeram a denúncia que o Geraldo Oscar, que nós íamos invadir a Câmara em Piracicaba e tal. Fizeram a denúncia lá e nós fomos presos em Piracicaba e fomos para Belo Horizonte, ficamos lá, dormiam lá no hotel do governo, uma noite. Tudo por conta do governo. Mas depois que nós fomos liberados, é claro, porque nós tínhamos um parecer do DRM, que é um órgão estadual, né, que orienta os municípios, né, as câmaras, os prefeitos, e nós recebemos, nós tivemos um parecer favorável dele. Então nós estávamos legalmente, não tinha nenhum problema. Nós não íamos invadir a Câmara, nós marcamos uma reunião, o presidente marcou e nós fomos para lá para reunir, não tinha invasão nenhuma. Só que a denúncia que eles fizeram é que nós íamos invadir. Então houve esse problema. E depois a gente queria, vamos para a justiça, mas a justiça estava do lado deles. O juiz, né, que era lá de Piracicaba, enrolou lá a coisa, não liberou, porque nós impetramos mandado de segurança e ele não concedeu a liminar. Não negou e nem concedeu, deixou a coisa rolar. Como ia haver, naquele ano ia haver, e a jogada deles era essa. É que o negócio era ilegal, mas eles iam fazer assim mesmo, porque ia haver eleição aqui e nós íamos desinteressar. Né? Então fizeram o negócio e acabou dando certo, porque depois realmente o pessoal desinteressou e tal, e ficou por isso mesmo. Então perdemos o mandato, por isso o nosso mandato lá foi de 2 anos. Né? Foi o senhor e mais 2, né? Hein? Nós éramos 8. Daqui que perderam o mandato, 8. O senhor lembra o nome? Hein? O nome dessas pessoas? Eu sei. De alguns? Eu sei de todos. O Zé Ferreira Soares, que é conhecido, o Sr. Joanico, o pai da Luzia do cartório, né? O Zé de Brito, Zé Ferreira Soares, Juvenil Pereira Amorim, que foi vereador depois aqui em Monlevade. Eu, que mais? Nós éramos 6 aqui, nós éramos 8. Mas 2 não foram presos, porque eles não foram à reunião. Tá. Então vocês. E como que o senhor entrou como candidato a prefeito aqui em Monlevade?
Não, tomou gosto pela política? aquelas coisas, né? A coisa vai complicando e aí você vai se envolvendo com aquilo, né? Então lá, por exemplo, isso que aconteceu com a gente lá, né, da cassação do mandato e tal, a gente acabou se envolvendo com a política. E quando a emancipação, que houve a primeira eleição, foi eleito o Wilson Varega, e primeiro nós tivemos o intendente, né, que veio para implantar o município. Depois foi eleito o Wilson Varega. Ele foi eleito para um mandato de 1 ano só, que é só para completar, só para completar o mandato, né? Então, aí eu já era político, né? A essas alturas eu já era político, já interessava pela política. E depois também, eu fui filiado, eu me inscrevi a primeira vez pelo PR, Partido Republicano. Eu entendia tanto de política quando entrei que me perguntavam o que significava lá a sigla, né? PR, eu não sabia. Mas aí o partido, né, a direção estadual do partido me procurou, a mim e o Zé de Brito, que fomos eleitos pelo PR, para que a gente fundasse aqui o PR. E nós fundamos o PR. Então os senhores do Zé de Brito foram os fundadores do PR. Do PR de Monlevade. PR, Partido Republicano. Então, fundamos e começamos a movimentar, a conseguir filiados e tal, né? A regimentar adeptos aí. Então nós criamos o partido e aí eu já virei político mesmo. E me deu na cabeça de ser prefeito de Monlevade. Eu achei que eu tinha que ser prefeito de Monlevade. E comecei, né? Na primeira eleição eu não fui candidato, eu lancei um candidato, nós apoiamos o Domingos Silvério. Né? Apoiamos o Domingos Silvério, ele perdeu a eleição, perdeu para o Wilson Varega. Depois, aí eu entrei candidato. Entrei candidato e foi quando o Bill foi eleito a primeira vez. Eu perdi para o Bill, né? Primeira eleição, perdi para ele por 168 votos. Aí que tinha problema do bairrismo, né, Monlevade. Então nessa época do Bill era o PR e o Bill era do... Não, aí já tinha mudado. Aí já não era mais. Os partidos já tinham sido desfeitos e tinha sido criado o MDB e a Arena. Aí já não era mais. Os partidos também de expressão nacional, né? Eram os dois juntos partidos, né? Acabaram os partidos todos e ficaram só os dois. Então né? o senhor era do? Eu era do MDB. E o Bill da Arena? Não, o Bill do MDB. Porque era sublegenda. Porque naquele tempo, cada partido, eram duas siglas só, mas cada partido podia apresentar 3 candidatos, até 3 candidatos. Né? Então, geralmente, disputavam 6 candidatos. O senhor lembra o nome dos candidatos? Pela Arena não eram 3, pelo MDB 3 também? Pelo MDB 3 também. Eu sei quase todos, né? Não vai falhar aí. Não, filho meu. Foi do MDB, era eu, o Bill. Aí falhou. Não deu nome. Eu, Bill. Eu sei que da Arena era quem? Era Nicolau. Machado? Não, Nicolau do cinema, não. Nicolau Alves. Fernandes. Nicolau. Dr. Oscar, dentista vizinho nosso lá. Tem uma filha dele que mora lá na casa dele. E Dr. Oscar e parece o Eduardo Henrique Dias. Agora do MDB era eu, o Bill, o outro que estou na dúvida aí. E como é que funcionava? Os dois tinha segundo turno? Não, valia a soma da legenda. Por exemplo, do partido, o que tinha mais voto, o mais votado do partido, pegava o voto dos outros dois. Ah, tá. Valia a soma, certo? Então o mais votado de cada partido ficava com o voto dos outros dois. Né? Então, depois disputava os dois partidos. Né? O mais votado de lá
A soma dos de lá com a soma dos de cá. Né? Nesse caso aí, eu disputei com o Bill e ele ganhou. Né? Eu perdi para ele 168 votos. Então ele, primeira vez. Mas como eu já tinha metido na minha cabeça que eu ia ser prefeito de Monlevade, ou pelo menos que eu tinha vontade de ser, né? Eu continuei a campanha, apesar de ter perdido, eu continuei. Na próxima eleição eu ganhei. Aí já disputou a Virgílio Salomão e Virgílio Salomão, qual outro, gente? Ah, Ford, não. Vacari também disputou? Vacari disputou depois. Né? O Virgílio Salomão foi o que... É o caso que morreu? Ele Poucos morreu, dias ele antes. morreu, 6 dias antes. ele morreu 7 dias antes da eleição. Ele sofreu um derrame 20 dias antes, foi para o hospital, internou e 7 dias antes ele morreu. E a Tereza Salomão, esposa dele, assumiu, né, e disputou. E a Perdeu, Tereza Salomão foi a primeira mulher, se o senhor sabe, foi a primeira mulher que chegou a disputar o executivo municipal. Foi. E ele perdeu para o Dr. Lúcio, valia a legenda, né? Mas considerando os dois, ela perdeu para ele 300 e poucos votos, só, diferente. Quer dizer, o Virgílio tinha uma liderança muito grande no Monlevade, apesar de ser uma pessoa de escolaridade pequena e tal, perdeu para o Dr. Lúcio por 300 e poucos votos. Você vê a liderança, né? Comparar o Dr. Lúcio médico, uma pessoa de experiência no nível intelectual atual, né? Uma experiência muito grande até fora do país. E ele é uma pessoa semi-analfabeta e deu trabalho. Bom, isso foi em que ano, mais ou menos? Mais ou menos? Foi. Né? Primeiro mandato. Foi em 72. Foi no ano de 72. E quando o senhor venceu, como foi ser prefeito de Monlevade? As suas dificuldades? Olha, quando eu fui eleito, o problema é que Monlevade não tinha nada, certo? Porque havia... Monlevade era lá embaixo, era como se fosse uma fazenda dentro do município, né? Era um distrito de Piracicaba. Depois, com a emancipação e com a expansão da BR Mineira, a BR Mineira começou a demolir aquela parte lá de baixo, né? Por exemplo, a Rua Tapajós, a Rua Aimorés, a Cidade Alta, né? O Jacuí de baixo, morava muita gente, foi saindo o pessoal, né? O acampamento do Anjo, começaram a demolir as barracas, né? E forçou um crescimento para cá sem infraestrutura. Você vê aqui já era grande, né? E não tinha infraestrutura nenhuma. Faltava escola, faltava médico, faltava tudo. Como diz aí na gíria, era uma fartura, não faltava. Fartava. Então, apesar do bom trabalho que o Bill realizou no primeiro mandato dele, porque no caso, o primeiro prefeito que nós tivemos, o Wilson Varenga, ele trabalhou muito, mas trabalhou em função da eleição dele para deputado. Então o que ele fez? Fez praça, né? Fez a praça da igreja, fez a praça 7 e tal, né? Também só ficou 7 dias, né? Ele afastou para candidatar a deputado. Então, quando o Bill trabalhou bastante, ele construiu a escola na área da educação, por exemplo, a escola Mané Loureiro, João 23, né? Outras escolas aí, mas só que não dá para fazer tudo, né? Aí ele cuidou mais do problema de abastecimento de água. Ele ficou mais com isso, que era uma obra muito grande, né, cara? Foi fazer o trabalho de captação e tratamento da água, né? E parte da distribuição. Ele investiu mais nisso. Então, quando eu assumi, nós tínhamos já a água foi inaugurada, estação lá de tratamento e captação, foi inaugurada um dia antes de eu tomar posse.
né? Foi no último dia de governo dele que foi inaugurada a estação de tratamento e captação d'água. Então ela, quando eu assumi, para você ter uma ideia, nós não tínhamos em Monlevade nem um médico que atendesse a população não empregada da BEL. Todos os médicos de Monlevade eram contratados da BEL Mineiro. Certo? Então a prefeitura, quando a sociedade, os povos, né, assistidos pela Sociedade São Vicente de Paulo, a sociedade fez um acordo com os médicos, eles atendiam, tinha um compromisso com a sociedade de atender a um indigente, a um pobre assistido pela Sociedade São Vicente de Paulo, por dia. Certo? Era assim, na base da caridade. Mas a prefeitura não tinha nem um médico. Tanto é que para implantar o serviço médico da prefeitura, tinha que trazer um médico de fora. Nós não tínhamos nenhum médico que tivesse condição de assumir o serviço de saúde da prefeitura. Então nós, na parte da educação também, que apesar das escolas que o Bio construiu, faltava muita escola. Porque aconteceu uma coisa, as escolas vazias lá embaixo, né, porque a população mudou para cá. As escolas lá ficaram ociosas e faltava vaga aqui, porque só tinha o Geni Faria e mais as escolas que o Bio fez, do Cruzeiro Celeste, Luanda e Satélite. Então nós tivemos que jogar tudo em cima da saúde e da educação. Foi quando nós tínhamos um mandato curto, 2 anos, né? Se a gente bobeasse, não saía nada, não fazia nada. E a necessidade era monstruosa. Então nós começamos, e nesse mandato nós construímos 50 salas de aula. Construímos o Geraldo Parreiras, construímos o Centec, construímos o Centro Educacional, planejamos o EMIP, mas não deu para começar, construímos o Grupo Iseche e o Padremos, na porta de pé. Quer dizer, nós tivemos que jogar tudo em cima disso, né? E tínhamos que fazer também o saneamento da área de saneamento, porque a cidade cresceu muito e nós tínhamos um córrego aqui, onde é a avenida. Né? Tinha um córrego que era escoamento de todo o esgoto, né, dessa área toda aqui de Carneirinho. E isso era um risco muito grande, tanto para a saúde, né, no caso até numa epidemia, como também como aconteceu em 69, uma enchente que matou gente e tal. Né? Então eram obras prioritárias que nós tínhamos que fazer de qualquer maneira. E todas elas obras grandes. Né? Essa avenida, por exemplo. Hoje a prefeitura não tem recurso de fazer uma obra dessa com recurso próprio, né? Dado o custo dela. Né? E ali debaixo da avenida, né, pouca gente sabe, tem um canal ali de 6 metros da rua, mais largo que essa sala. Né? E a avenida em cima. E fizemos as escolas. Quando nós terminamos o nosso mandato, nós deixamos a parte de educação resolvida, vaga para todo mundo, e deixamos a área de saúde também para aquela população, né? É claro que depois cresceu, mas precisou de fazer mais. Mas nós deixamos 24 médicos atendendo a população não empregada da BEL. Certo? Então, nós construímos a policlínica ali e depois, mas já foi no segundo mandato, nós construímos outro posto de verba lá no Centro Social dele. Então, foi um trabalho muito grande e naquela época a Revolução vigiava a gente minuto por minuto. Né? E houve uma denúncia contra mim aí, uma pessoa que problema tanto quanto complicado, que não vale nem a pena comentar, né? A pessoa teve que ser demitida, né, por um ato não muito comum, e essa pessoa ficou revoltada, essa pessoa trabalhava na prefeitura.
e tinha acesso aos documentos todos. E fez uma denúncia. E denunciou lá junto ao SCG. O que significa? Subcomissão fugiu agora. Tá, mas é o órgão responsável. SCG. Porque tinha o CGI, que era o órgão federal de fiscalização, de investigação, e o SCGI, é a subcomissão, era o órgão desse órgão federal, e que cuidava do Estado. Né? Então eu tive aí esse problema que me atrapalhou bastante, né? Porque a gente tinha que parar às vezes para dar atenção a esse pessoal. E foi muito bom para mim, porque talvez tenha sido a melhor coisa que tenha acontecido nesse meu mandato, porque fizeram uma série de denúncias falsas, sem cabimento nenhum, né? E apesar do número grande de denúncias, a denúncia que fizeram em mim tinha 42 itens. Aquela coisa, acho que eles falaram até que eu estava roubando galinha também, já ter falado. E naquele tempo a revolução era problema, né? Vinha, fiscalizava tudo, eles chegavam, invadiam a prefeitura, e tinha que pôr o pessoal à disposição deles, e eles exigiam tudo, todos os documentos, né? Aquela coisa, época de revolução é isso mesmo. Uma vistoria. Eles levavam assim sacos de documentos. Né? E para mim foi muito bom. E quando eles encerraram, né, a investigação, né, eu fui muito elogiado por eles. Certo? Então eu até achei que exagerava um pouco, não precisava tanto. Eles não acharam realmente nada, não tinha nada. Né? O trabalho que estava sendo feito, podia haver algum erro administrativo, né? Mas o que eles investigavam era enriquecimento ilícito. Né? E disso aí eles não encontraram nada. As obras que eu estava fazendo eram só obras de primeira necessidade. Era escola, era posto médico, né? Era urbanização, era saneamento, era só isso. Eu não tinha nenhuma obra eleitoreira, nenhuma obra política, né? Não tinha nada. E foi bom que depois de um tempo muito grande que eu ficaram aí, deve ter ficado uns 6 meses investigando e tal, e eu fui bastante elogiado por eles. Né? E acharam, não tinha nada, que meu trabalho era muito bom. Falaram até que a minha prefeitura devia ser exemplo para outras. Se todas as prefeituras que eles investigassem, se todas as prefeituras funcionassem igual a minha, eles não tinham trabalho que eles precisavam investigar. Isso para mim, eu falo isso com certo orgulho, com certa satisfação, porque é importante, né? E, primeiro que eu dei uma resposta aos meus adversários, aos meus inimigos, né? E segundo é que demonstrou que eu estava fazendo um trabalho sério, porque eu acho que política, para mim, é coisa séria. Né? Política não pode ser brincadeira, não pode ser... Né? Tem que ser coisa séria mesmo. Né? Eu acho que o dinheiro do povo é um dinheiro sagrado, e que precisa ser muito cuidado, ser muito bem empregado. Né? Porque é um dinheiro que vem do sacrifício, né, do povo, e não pode ser jogado fora, ou roubado, ou qualquer coisa desse tipo. Então o primeiro mandato foi um mandato assim, muito movimentado, porque eu tinha um prazo muito curto, e muita coisa para fazer. Então foi um trabalho que a gente trabalhava de noite, sem parar. Era normal a gente reunir com a assessoria, porque durante o dia não tinha como a gente reunir a assessoria, porque a gente tinha que atender a população que faltava escola, então era fila na porta do gabinete o dia todo, não tinha como. Né? Então às 6 horas a gente fechava a prefeitura, eu convocava a assessoria e a gente ia reunir e discutir os problemas. E nós tivemos também que fazer um trabalho de infraestrutura administrativa, porque não existia, os outros prefeitos,
não cuidaram disso, nem o intendente que devia, né, ter feito isso, não fez. Montar uma estrutura administrativa, criar os departamentos, as secretarias, né? Você não pode administrar. Monlevade, naquela época, era a 4ª arrecadação de ICM do Estado. Era dinheiro para sobrar. Então, como é que você vai administrar um volume de dinheiro desse, né, sem uma estrutura, sem uma equipe boa, né, competente para assumir aquilo ali, né? Então, a gente trabalhava assim. Durante o dia tinha a população, né, que estava procurando vaga para a escola, médico, internamento em Belo Horizonte, o que aqui não tinha. E na época a gente tinha outra dificuldade. E o hospital não tinha convênio com o INPS. Então a situação financeira foi essa, até que a gente conseguiu ir colocando as coisas nos lugares, pagando as dívidas e tal, acertando. E então foi bastante trabalhoso e assim com um resultado prático bem pior, né? Porque tinha que pagar, o dinheiro era pouco. Mesmo assim nós conseguimos realizar algumas obras, como por exemplo, o EMIP lá em cima, construindo 2 blocos daquele, construindo a rodoviária, né? Prolongamos a avenida até no Baú, fizemos aquela parte ali, construir mais escolas, né? E outras coisas mais que a gente fez. Mas foi um mandato mais trabalhoso, né? E que a gente não teve o resultado prático, né? Assim, benefício do povo, não foi tanto quanto o primeiro mandato, por causa da situação financeira. E, porque além dessa situação, cada coisa que a gente faz na prefeitura gera uma despesa corrente, né? Por exemplo, eu construí o centro educacional. Se fosse construir o prédio só, tudo bem. Mas eu gastei. Agora eu tenho lá o material todo que é gasto lá, o pessoal todo que é gasto lá, professor, funcionário, né? Manutenção do prédio. Então é uma despesa que você tem. Aquilo vai comprometendo a receita, certo? O dinheiro para investimento, para você fazer uma obra nova, vai diminuindo, vai encurtando, né? Seu segundo mandato foi de quando? Foram 4 anos. 6 anos. 6, o segundo? Era de 4 anos. Assim como o primeiro foi de 2, o segundo foi de 6. E o mandato oral, que nenhum dos 2 mandatos tiveram o tempo normal, né? O período normal, não. Para haver descoincidência de eleição, né? Então, primeiro eles fizeram um mandato que eles chamaram de mandato tampão, para não haver a coincidência de eleição de presidente da República com o prefeito, por exemplo, né? Só que esse negócio depois não deu certo. Quando eu voltei outra vez, para coincidir outra vez, eles prorrogaram o meu mandato em 2 anos. Então acabou no cômputo geral, eu acabei tendo 2 mandatos normais de 4 anos, porque eu acabei ficando 8 anos. Ô Antônio Gonçalves, Dona Helena, né? Ela sempre te apoiou, né? Assim, na vida pública. Como que era a ligação, né? Da Helena, esposa, e Helena, né? Foi as 2 vezes primeira dama, né? Olha, a Helena era fora de série, né? Pode dizer assim, né? Ela era uma pessoa que resolvia tudo, tinha uma disposição muito grande para tudo. Ela não tinha preguiça, ela andava de noite. Na realidade, porque mesmo quando eu trabalhava na prefeitura, quando eu trabalhava na DEL, ela que assumia
Porque eu nunca trabalhei, dos 30 anos que eu trabalhei na Bel, talvez 28 anos, eu trabalhei mais de 8 horas por dia, certo? Porque quando eu trabalhava na carpintaria, que não era na escola, no Senai, eu pegava empreitada, a Bel dava para a gente empreitada. Quando ela estava construindo essas casas, por exemplo, tudo era feito na carpintaria lá. Então a gente trabalhava até as 4 horas pelo salário que a gente ganhava. E a partir das 4 horas a gente trabalhava empreitada para a Bel. Pegava o serviço da Bel, né, e faturava mais. E isso foi o tempo todo que eu trabalhei. Depois eu fui para o Senai, a gente tinha que dar o curso, né, para os menores, né, no período, no horário normal. E depois nós tínhamos que receber os empregados da Bel, né, após o serviço. Eles saíam da Bel e vinham para a escola. Então nós tínhamos que trabalhar, né, tinha que continuar na escola. Então, com isso, na realidade, era que cuidava de tudo, né, mesmo antes de eu ser político. Quando eu fui ser político, aí piorou mais ainda, né. Então ela que assumia, cuidar das crianças, né, ela que educou, ela que fez tudo, né. Nós tínhamos uma conta conjunta, né. Eu nem recebia o salário, não. O salário já ia para o banco e ela já sabia o que fazia, gastava, e ela que controlava tudo, trabalhava, ela trabalhava no Estado e fazia tudo. Ela era professora, era dona de casa, era política, e me acompanhava e trabalhava mesmo. Ela não tinha hora de noite. Tanto é que aconteceu um acidente com ela 2 dias antes da eleição, né? Porque nós trabalhamos na campanha até às 11 horas. Foi naquele período quando termina o horário, né, que você pode, o período de campanha, aqueles 72 horas antes. E nós chegamos em casa às 11 horas da noite, com o carro cheio daquela bagulhada, né, de bandeirola, de papel, de panela de cola, de grude, aquelas coisas, né? E eu tinha que mandar um documento para Belo Horizonte, isso era 11 horas. Eu tinha que mandar um documento para Belo Horizonte e o Vicente Novo ia levar esse documento para mim. E ele ia sair no dia muito cedo. Então nós chegamos em casa, aquela coisa, né, encerramento da campanha. E eu falei com ela, peguei esse documento e pedi que ela levasse para mim lá no bairro de Andaluzio, né, para o Vicente levar para Belo Horizonte. E enquanto eu ia descarregar, e ela foi, aí nós estávamos colocando um outdoor aqui onde é a Praça do Povo. E quando ela saiu, quando nós saímos daí, eles estavam terminando, ela não viu como é que ele ficou, se ficou bom, se não ficou. E em vez dela ir embora para casa, que ele já estava, né, de campanha, já estava estourado, ela veio cá ver como é que ficou, né? Essa mulher é curiosa, né? Gosta de ver as coisas. Então ela veio e por aí ela ficou. Só que quando ela voltou, ela dormiu no volante e bateu o carro. Bateu, machucou, né? Eu tinha acabado de descarregar, eu tinha tomado banho, eu ia deitar. Bateu na minha janela, saiu levando ela para o hospital, né? Aí foi aquela confusão. Então ela não tinha hora, não tinha, trabalhava mesmo, era o maior cabo eleitoral que eu tinha. Uma saudade. Dela. Um local de grande importância na vida do senhor. Um local aqui em Monlevade de grande importância na vida do senhor. Olha, tem um negócio que eu faço sempre que eu vou, a Vila Tanque, lá pro alto da Vila Tanque, Alta Satélite. Sempre eu nunca vou, quando eu tenho que ir lá, eu nunca desço sem parar lá em cima. Porque de lá eu olho, tá, pro lado de cá e vejo minhas obras. Então são os 2 locais, né? Um só, o Alto da Satélite, que eu paro para recordar, para lembrar, né? Porque tudo que eu fiz foi com muita luta, muito sacrifício, porque a gente pega, quer resolver tudo, né? Então eu não parava, né? Trabalhava. O dia que eu assumi a prefeitura, eu trabalhava até o dia que eu deixava.